velhos. Não tem coisa mais em risco do que isso. Crianças, pelo fato que elas mesmas não se protegem. As grávidas por cortar o futuro e pelo que significa a gravidez. Certo? E os idosos por já terem retirado do mercado de trabalho, etc, etc. Tudo isso são riscos. Entendeu? Tem países que isso não tem proteção nenhuma. Tem países que isso é totalmente protegido. Por exemplo, tem países, né, que a gravidez o período de licença gravidez chega a 2 anos, podendo dividir entre o homem e a mulher. Você pensa numa forma diferente, quando a estrutura de proteção vai ampliando mais, alguns riscos têm muito mais proteção, tá? E outros muito menos proteção. Então, eu diria o seguinte, o Brasil já colocou no cardápio grande parte dos riscos clássicos, nós estamos protegendo. Podemos não estar protegendo muito bem, ou ainda está com um mix de proteção não tão bom quanto a gente gostaria. Mas se você pegar um país europeu avançado e os riscos que nós estamos cobrindo, grande parte nós estamos cobrindo. Tá? Próximo. Você pulou. Anterior. Quando eu falei nos sistemas, né? Lembra que eu falei, ó, essas políticas todas têm sistemas, ó. Olha aqui, ó, sistema previdenciário, SUAS, essa habitação. Por que a habitação e saneamento é ruim no Brasil? Por que as pessoas estão morando tão mal? Porque não teve política pública. O Brasil descobriu, né, que as pessoas moram mal, principalmente os mais pobres, que não têm acesso a saneamento. Parece agora, mas esse problema está aí. Agora que você cria o Ministério das Cidades, agora que você cria um programa e põe esse programa no centro das atenções, dinheiro no programa, mas você ainda não tem um sistema organizado de prestação de serviços como você tem no SUAS, no SUS, Nós tivemos o BNH lá nos anos, até os anos 80 e depois acabamos com isso. Aí o Brasil deixou de fazer programa de infraestrutura. Então, bem-vindo à maluquice, está aí as nossas cidades, né? Nossas cidades são um horror, né? Morar no Brasil hoje, conviver, né, por problema de transporte, trânsito, moradia, é um horror. Por quê? Não teve política pública que regulasse a ocupação urbana. Vocês vão ver que as pessoas moram na beira dos rios, moram nos morros. Porque tudo isso é do Estado. Porque as pessoas não estão invadindo as terras privadas porque os proprietários não deixam. Mas aonde que sobrou para os pobres ocuparem foram essas margens dos rios, essas estruturas todas. E foi ficando essa cidade maluca porque faltou política pública. Parece que vamos recuperar, mas vamos ter que recuperar um tempo grande perdido, né? Próximo. Tudo isso leva a você ter uma estrutura de prestação de serviços bastante grande. Quando a gente fala, olha, o Brasil tem uma política social, tem esse conjunto, olha o tamanho da prestação de serviços. Só para vocês terem ideia, né? Aqui, ó, o sistema previdenciário brasileiro hoje atende 30 milhões de pessoas todo santo mês. São 30 milhões de benefícios que são oferidos e você tem que ofertar isso no país inteiro. Em geral, hoje os idosos não estão enfrentando mais aquelas filas, então houve muita melhoria na prestação de serviço. Tá? São 30 milhões, é uma Argentina inteira, entendeu? Indo frequentar, tá? Idosos, tá? Estou terminando. O sistema de saúde, para vocês terem ideia, quase toda a população brasileira hoje está coberta ou pela saúde da família, ou por sistemas ambulatoriais, ou por uma série de fatores. O programa Bolsa Família hoje atinge mais ou menos 13 milhões de famílias, certo? Cerca de 50 milhões de pessoas têm, são 12,5, em geral a gente fala que uma família de pobres hoje ela tem 4 pessoas, então quando cerca de dá mais ou menos 50 milhões, 50 milhões de pessoas é atingida pela transferência de renda do Bolsa Família. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é muito importante para os idosos, né, e para portadores de deficiência,
atinge cerca de 3,5 milhões de pessoas, com o salário mínimo. O seguro-desemprego são 6,5 milhões de pessoas. A educação brasileira hoje, quando a gente fala, são 50 milhões de pessoas que vão todo dia à escola no Brasil, entendeu? Ou seja, escola pública, tá? Desde a pré-escola desde a creche até a universidade pública, tá? Próximo. Nós fizemos uma recuperação do salário mínimo. A gente acha que a política do salário mínimo é a política social mais importante, tá? Porque ela indexou uma série de benefícios e o Brasil fez uma melhoria do salário mínimo muito grande, quase que dobrando o salário mínimo aí nos últimos 15 anos. Próximo. Quais são os benefícios finais de tudo isso, para vocês terem uma ideia? Pode dizer o seguinte: você foi idoso no Brasil hoje, tem mais de 60 anos, todo idoso brasileiro está coberto por algum benefício. Você não vai ver um idoso na praça. Você já vê idoso pedindo esmola na rua? Você vê idoso abandonado? Já viram? Não viram, né? Mas podia estar cheio. Se você for na Argentina, se você for no Uruguai, você vai ver muito idoso dormindo na praça. Apesar deles uma população muito grande. Se você for a alguns outros países da América Latina, você vai ver muito disso, tá? No Brasil, você vai para o interior. Por quê? Porque você tem política pública para isso. Todo idoso no Brasil ou tem ou uma previdência rural, ou o BPC, ou o RGPS, lá o salário mínimo. O salário mínimo para esse idoso permite ele viver uma vida razoável, pode dizer, né? As classes médias acham um pouco, mas vai viver na situação de pobreza, tá? Não tem nenhum pedindo. Então, por quê? Porque tem uma estrutura, tem uma política pública que consegue cobrir com benefício essa população, tá? A saúde hoje, lembra que eu falei da mortalidade infantil? A mortalidade infantil nos anos 60 era 140 por mil. Então, quase 2 crianças, de cada 10 que nasciam, 2 morriam. Hoje é 20, mais ou menos 20 por mil. Nós caímos de 140 para 20. Ainda é muito grande. Se vocês pensarem que o Canadá é 4, Cuba é por aí 4, o Chile é 7. Nós estamos longe, mas estamos muito melhor do que os 140 por mil. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Os indicadores sociais todos dos últimos anos melhoraram bastante. Tá? Passa o próximo. Está cheio de indicador, aí depois vocês veem isso na... Próximo. Próximo. Tudo isso custa caro, volta. Ó, tudo isso custa 21% do PIB, tá? Próximo. Próximo. Vai para o próximo. Mas olha o que aconteceu. Uma coisa importante a pobreza brasileira, que em 90 era 30% da população brasileira, podia ser considerada pobre, tá? Pobreza extrema, hoje é apenas 10%. Tá? Você pode falar que isso é pouco. Nós estamos falando de ter tirado mais de 20 milhões, uma Argentina da pobreza. Tá? Isso não iria acontecer sem as políticas públicas. Não, essas pessoas não iam deixar de ser pobres. Se eu tirar a previdência hoje do idoso, eu vou meter 18 milhões de idosos na pobreza, pedindo esmola no meio da rua. É disso que nós estamos falando. Tá? Eles não estão aí nas praças pedindo porque tem essa política pública, entendeu? Se não tivesse, estaria tudo nas praças. Tá? E se não houvesse esses programas sociais que nós estamos falando aqui, nós teríamos aí 50 milhões de pobres no meio do... Nós estaríamos numa sociedade falimentar, né? Próximo. Tem diferenças ainda muito graves, tipo, aqui, ó, o pessoal do Sul, né, e do Sudeste tem uma situação, essa aqui de baixo, ó, todos os indicadores do Sul são bem melhores. Você vai pegar mortalidade infantil, você vai pegar analfabetismo, você vai pegar pobreza, né? Nós temos um bolsão de pobreza e de dificuldades nas metrópoles e muito forte ainda no Nordeste, tá? Mas do Nordeste não é só o Nordeste, tem um cinturão ali de Minas Gerais que está ali dentro, entendeu? Tem o Norte, não é? E as regiões metropolitanas, que é um poço de pobreza, de desigualdade e de dificuldades sociais, tá? Passa a próxima. Isso aqui, ó, só para vocês terem ideia, em 78,
seriam os pobres. E isso aqui é o que nós tiramos da pobreza. Ó. Tiramos os velhos quase todos da pobreza. Em 78. Passa o próximo. Olha como é que mudou aqui em 2008. Ó, não tem mais idoso pobre. Então, as políticas públicas foram boas para os idosos. As criancinhas ainda estão precisando a gente melhorar a nossa ação. Certo? Precisamos fazer mais políticas voltadas para as crianças, para os pais, para que a gente diminua esse quanto aqui, ó, essa parte aqui que ainda são os pobres. Tá? A última, que é o Gini. Nós caímos a desigualdade no Brasil. O Brasil, apesar de ter uma desigualdade muito alta, tá? Nossa desigualdade é uma das maiores do mundo, mas ela está caindo. Isso é muito bom. O que é desigualdade? Passa aí. Desigualdade é isso aqui, ó. Este aqui, ó, é os 20% mais pobres. É o tamanho da renda. Aqui é 100% da renda nacional, tá? Os 20% mais pobres fica só com esse pedacinho azul aqui da renda. Tá? Esse aqui é os 20% mais ricos, ó. E esse aqui é o que fica entre os 20% mais pobres e os 20% mais ricos. Isso que a gente chama de desigualdade. Ou seja, 20% da população brasileira fica com 60% da renda. 20% da população brasileira mais pobre fica apenas com 3% da renda. Isso está mudando, você vê, um pouquinho, mas ainda é muito desigual. Bom, gente, obrigado. Bom, vamos agradecer o Dr. Jorge Abrão, que mais do que agradecer pela presença aqui em Campo Grande nesse seminário, preciso agradecer pela clareza que nos traz. A sua fala veio iluminar essa clareza de pensamento calcado na teoria e na praxis da pesquisa econômica na área que nos reúne aqui, que são as políticas públicas. A sua fala, doutor Jorge, possibilitou desde um alinhamento, um ajustamento de conceitos básicos, alerta sobre a necessidade de clareza sobre o dimensionamento, a perspecção, a previsão de futuro, nos dá notícias que com certeza não temos tanta familiaridade, e sem perder nenhum momento um eixo que eu vou citar aqui entre aspas, que tirei da fala dele, que as políticas públicas mais justas são aquelas que vão diminuir as desigualdades. Parabéns e obrigada. Está aqui o seu certificado. Bom, eu desci para avisar que o tempo dele estava acabando e já recebi uma inscrição ali, uma inscrição para pergunta. Nós temos pouco tempo para as perguntas, mas elas não podem deixar de ser feitas. Eu acho que essa oportunidade de trocar ideias aqui com o Dr. Jorge Abrão é muito rica. E as perguntas podem ser feitas pelo microfone, vocês podem levantar a mão e alguém leva até vocês, ou escritas, se elaborarem aí nos papeizinhos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Arlindo, eu sou psicólogo e estou presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Estado de Mato Grosso. É um prazer estar aqui presente nessa solenidade e dar o parabéns para o Conselho de Psicologia do MS, que proporciona a gente um aprendizado e uma forma de a gente estar atuando nas políticas públicas. Na sua fala excelente do começo ao fim, e, doutor Jorge, o que me chamou a atenção é a questão quando você coloca na agenda políticas públicas, a gente vai pensar que cada partido, cada candidato, quando assume o governo, ele tem na agenda dele a intenção de políticas públicas, né? E quando a gente luta para que tenha uma política pública de Estado, o que é política de... É que quando ele entra, já tem um cumprimento de um outro governante que saiu, né? Ele não vai reinventar a roda, porque é muito anos anteriores, assim que se portava, ele desprezava tudo, e se a gente for fazer uma análise por aí, tem muitas obras inacabadas, muitas coisas por causa disso.
E agora possibilitou da gente ter a questão das políticas públicas, política de Estado. E só vamos poder fazer isso se as classes estiverem unidas e se o controle social tiver uma participação efetiva nessa ação, né? Porque se a gente for analisar a questão da PL SUAS, que está lá no Congresso para ser votado, nós precisamos fazer uma articulação enquanto classe, enquanto sociedade, para que os senadores aprovem essa, para que possa efetivamente sair das normas de operação básica, da resolução, dos decretos e passa a ser lei, aí cumpra-se, é diferente. Por enquanto está tendo uma forma de atuação até pela benéfica do próprio gestores, mas está dando certo pela sua exposição aqui, porque a pobreza foi reduzida. Tá? É nesse aspecto que chama a atenção. E no fórum que teve em João Pessoas, dos presidentes e vice-presidentes dos conselhos de assistência social dos estados, infelizmente não teve presente o presidente daqui do estado de Mato Grosso do Sul. E lá foi deliberado que nós, enquanto classe, enquanto conselho, que nós fizéssemos articulação para que pudesse estar fazendo uma pressão política junto aos senadores dos estados para que essa PL SUAS passe lá no Congresso Nacional. Então, já estou fazendo o convite para o CRP de Mato Grosso do Sul, já articulando com as outras classes e trabalhadores, para que possa fazer essa interlocução com os senadores, né? E outra coisa, enquanto o senhor é economista, citou as questões não se faz política sem dinheiro, sem orçamento. E aí a gente vai entender como que citou segurança pública, contrata mais policiais, contrata mais isso. E a gente esquece que as questões básicas estão na família, está lá no CRAS, está lá na periferia. Aí a gente vai ver o orçamento da segurança pública. E eu não vou citar de modo geral, mas a gente vai analisar lá, todos nós, todos os estados, vai analisar o orçamento da segurança, o orçamento da Assembleia Legislativa e o orçamento da Secretaria de Assistência Social, onde vai atuar lá na base. Aí a gente vai ver a diferença, porque a gente vai ficar correndo, que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Quer dizer, vai pôr mais segurança, mas não vai ter solução efetiva, porque tem que ser lá na base que é a atuação. Eu queria que você comentasse a respeito disso e o do orçamento também. Obrigado. Bom, ele tocou em 2 pontos que eu acho que é fundamental, que eu acho que é importante diferenciar. Primeiro, eu falei muito geral, mas tem uma distinção entre políticas de Estado e políticas de governo. Em geral, algumas políticas como o SUAS, né, estamos falando, da organização toda da assistência social, quanto mais ela caminha para montar-se enquanto sistema, mais ela caminha para se transformar numa política de Estado. Certo? Por que é importante a política de Estado? Porque ela é uma política mais permanente. Ela sai da temporalidade do governo. Os governos são temporários. Por exemplo, o Bolsa Família não é uma política de Estado. Se viesse, e pode vir um novo governante, e chegar e falar, olha, não é bem esse troço aí que eu quero. Então toda aquela renda que as famílias hoje estão recebendo, que tem sido fundamental, pode, não preciso nem passar uma votação muito grande no Congresso, numa pedada o cara muda isso. Ou seja, o Bolsa Família ainda é uma política de governo. Certo? Só se transformar numa política de Estado na hora que ele ganhar um aparato institucional mais poderoso que torne muito difícil um determinado governo querer uma alteração. Veja bem, mas as próprias políticas de Estado podem ser alteradas. Basta que a coalizão de governo, certo, consiga alterar a Constituição. Mas isso exige muita força, muito poder político, tá? O que a maioria dos governantes tende a fugir disso porque é fria. Você vai ver agora, né? A própria governo Dilma agora não fala em reforma da Previdência. Fala em mudanças tópicas. Porque uma reforma de Estado, às vezes, para acontecer uma reforma, precisa de uma força política que leva um governo inteiro. Tá? Então, por exemplo, agora ele colocou uma outra coisa importante.
Nada dos sistemas, nem da política de Estado é bom se não houver uma estrutura de financiamento adequada. Por exemplo, a área de assistência padece de um problema sério. A estrutura de financiamento da área de assistência é muito frágil. Não tem fontes de receitas plenamente garantidas, entendeu? Pode ser afetadas pela política de governo, pode ser afetada pelo crescimento ou não crescimento, pode ser afetada pela política econômica. Por quê? Porque não tem uma fonte clara. É diferente do caso, por exemplo, da educação. A educação tem uma estrutura de financiamento muito clara, tá? Que é a vinculação, é o Fundeb, o gestor público que está lá na ponta, ele sabe quanto ele vai receber. Tá? Então, ele colocou duas coisas importantes. Uma, há que se diferenciar política de Estado e política de governo. Política de Estado são fundamentais, mas mesmo as políticas de Estado, sem estrutura de financiamento adequada, são frágeis. Tá? Hoje, tanto a assistência quanto a saúde se debatem em função do financiamento. Todo mundo sabe que hoje o pau vai quebrar porque, no meu entender, a área da saúde precisa de mais recursos, certo? Perdemos a CPMF, que foi um grande, no meu entender, um equívoco. Não sabemos se há campo para voltar com a CPMF, mas precisamos garantir recursos para a saúde. Até porque os desafios da saúde daqui para frente só vão crescer. E esses desafios não podem ficar à mercê dos economistas lá, né? Vamos botar um pouquinho mais de dinheiro aqui, um pouquinho mais de dinheiro ali, etc, etc. Uma vez que a demanda pelos serviços de saúde e pelos serviços de assistência é permanente, constante. Então, essas duas questões que ele levanta estão dentro da discussão de políticas sociais, estão dentro da discussão de políticas públicas, e em algumas áreas elas são centrais. Por exemplo, Bolsa Família, no meu entender, na realidade as transferências de renda precisa virar um direito, para que nenhum governante venha para frente retirar esse direito. E segundo, é preciso que as políticas de direito tenham estruturas de financiamento mais claras e mais objetivas, porque dá tranquilidade para o gestor público e para o cidadão exercer o seu direito. Né? Eu acho que é isso. Tem mais uma pergunta, eu acho que dá para mais uma. Aqui. Estava escrito. Estava escrito? Estava. Aqui com ela, não sei se com você. Então, duas. Eu vou ser bem breve, tá? Bom dia a todos. Dr. Jorge, obrigado. A gente está muito contente com a sua presença aqui. A gente sabe que isso vai nos abastecer bastante. A minha questão é a seguinte: como é entendida a corrupção nesse processo, no planejamento estratégico? Porque, por exemplo, a gente sabe que o SUS, né, passa por muito problema nesse sentido, né? Já foi criado impostos específicos para atender as necessidades do SUS, e a gente sabe que pelo Brasil inteiro existe nos hospitais, existe desvio de verba. Como é entendido isso no processo? Se você quiser fazer a sua. Na verdade, eu acho que é mais uma complementação da primeira. Doutor, o que garante a efetivação de uma política? Especialmente quando é uma política construída com a participação da população. É a vontade política que vai garantir essa efetivação ou é a legislação? E a diferença, por exemplo, de uma política e a legislação que também
garante aí as proposições dessa política? Bom, quanto à questão da corrupção, acho que você deve estar se referindo ao Globo Repórter. Aquele Globo Repórter, a gente tem que conversar sobre ele, porque ele pasteuriza uma situação, pega as situações, casos extremos, né? E transforma casos extremos em como se fossem casos gerais. O Brasil construiu, desde a Constituição de 88 para cá, todo um aparato de fiscalização bastante interessante. Veja bem, nós temos tribunais de contas, nós temos a CGU, Secretaria Geral de Avaliação, e nós temos o Ministério Público. O Ministério Público no Brasil hoje é uma novidade, tem países que querem saber como é que o Brasil montou isso, certo? Então nós construímos um aparato de fiscalização do Estado, que é um aparato em gestação, certo? E que tem resultados, sim, em modificações. Eu sou gestor público. Olha, o que eu morro de medo, sabe? Uma das questões hoje que me faz avaliar se eu quero ou não continuar como gestor público é a quantidade de regra que eu tenho que obedecer, entendeu? Para não cair dentro da malha da TCU ou da Secretaria-Geral da CGU, entendeu? Não é trivial ser gestor público. Agora, dentro desse conjunto, tem os malucos, entendeu? Tem, mas não é o que prevalece, sabe? Eu acho que o que prevalece é o gestor com boa intenção, capacitado, que está lutando com todas as forças contra situações de muita dificuldade, entendeu? Para tocar uma repartição pública, prestadora de serviços. Eu acho que é isso que prevalece. Senão os nossos índices sociais não estariam mudando como estão mudando, às vezes com o mesmo recurso. Nós passamos um período no Brasil onde o gasto social público foi o mesmo. Na área de saúde, se você pegar o gasto na área de saúde, dos últimos 15 anos, está quase que parado no mesmo lugar. E nós estamos melhorando os indicadores de saúde. Agora, você pegar um caso ou outro, como aqueles que fizeram na televisão, e existem. Para isso existe o tribunal, existe toda a estrutura para coibir aquele tipo de coisa. Entendeu? Porque tem irresponsabilidade, sim. Dentro da alma humana, né? Se nós vimos o que aconteceu ontem, né? Dentro do nosso aparato de gestão pública, dos nossos prefeitos, para todo mundo, né? Há possibilidade. Mas o que prevalece para mim, entendeu? No Brasil, é uma melhoria, sim, da ação e do espírito público, entendeu? Do funcionário público, do político público brasileiro, entendeu? Eu acho. Apesar, agora, isso não vira notícia. Notícia não é nada que é bom. Infelizmente. Porque se fosse, a gente devia estar louvando o SUS e não jogando pedra no SUS. Porque pega o SUS de hoje e pega como é que nós vivíamos em 60, 70 e nós devíamos estar dando um parabéns para o SUS. Agora, que nós precisamos criticar de forma adequada para mudar. Então eu não estaria muito preocupado com a corrupção enquanto uma questão endêmica. Eu acho que não é. Né? É como imaginar que o povo brasileiro é preguiçoso. É nada. É um dos povos que mais trabalha no mundo. Pega o tempo de trabalho do povo brasileiro, é absurdo, e compara com um operário inglês, entendeu? Vai ficar, pô. A outra questão que você falou, que é o que garante a efetivação de uma política, acho que é uma coisa combinada, sabe? Há muita lei. Nós temos um passado, né, português, né, ibérico, é de fazer lei pra caramba, né? O que tem de lei que não serve para nada, entendeu? Está lá. Basta ver a lei dos juros, né? Não podemos ter juros acima de 12%. Está na Constituição. Tem uma série de coisas, né? Algumas garantias, até constitucionais, que não estão exercitadas, entendeu? Eu acho o seguinte,
Entre a lei, é preciso ter a vontade política também. E a vontade política, ela se dá mediante a montagem do quadro institucional todo. A lei, a estrutura, a burocracia, o aportamento de recursos e vai por aí, entendeu? Então a efetivação, ela depende, sim, de ter uma legislação, mas muito conjugada com a vontade política, não só do governante, mas a vontade política da sociedade também. Porque às vezes a gente acha que tudo que está aí é produto dos nossos governantes. Eu não acho que o SUAS seja produto dos nossos governantes, entendeu? Certo? Foi produto da luta política que ocorreu, entendeu? E que levou este ou aquele governante e aí abrimos na mão e você... Né? Ou seja, é a vontade política ou dos governantes ou dos governados, né? E alterando e afetando, gerando novas institucionalidades que permitem que uma política seja efetiva ou não. Bom, em nome da organização desse seminário, eu chamo a psicóloga Letícia Passos de Melo Sarzedo para entregar uma lembrança para o nosso palestrante. A Letícia é mestre em Psicologia e Sociedade pela Unesp, foi docente do curso de Psicologia da Unifil em Londrina, Paraná, coordenou pesquisas na área de Psicologia Social com ênfase na educação e medidas socioeducativas com adolescentes, supervisionou grupos de pesquisa nas áreas de Psicologia Social e Psicologia Comunitária e agora é a técnica do CREPOP que foi selecionada na semana passada.